Nesta bela e ensolarada tarde de Salvador, os amigos Lilico, Julinha e Paulão vão se reunir para realizar mais um trabalho de física. E, como sempre, será uma jornada de grande aprendizado e diversão. Vamos acompanhar esta grande aventura? A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você. Teorizando, experimentando, aplicando, não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. Ah, até que enfim vocês chegaram, né? A gente precisa fazer logo o trabalho. Foi o Paulão que se atrasou. Eu, né, espertinha? Eu que parei pra comprar goiaba? Ah, deixem disso vocês dois. Eu tenho um documentário bem bacana sobre eletricidade. Eu acho que a gente pode assistir pra fazer o trabalho. Hoje tem jogo na TV mais tarde. Então a gente vê o DVD primeiro, pode ser? Pode ser. Põe ele. Ah, peraí. Ah, a TV não tá ligando nem o DVD. Como assim? Falar sério, acabou a energia. É, com a chuva desses dias tem ocorrido várias quedas de energia. Se tá faltando aqui, tá faltando em toda a região do bairro. E já era, Lívia. Agora a gente não tem como ver o DVD. Vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe a energia não volta logo, né? Eu não saberia viver sem eletricidade. Na verdade, Julinha, ninguém consegue viver sem eletricidade, né? Claro, a gente tem luz, tem televisão, tem computador e ainda tem que carregar o celular na tomada. Bem, mas aí você tá falando simplesmente de tecnologia. A eletricidade não está apenas na tecnologia. Ah, não tá não? Claro que não. Essas tempestades que têm ocorrido nesses dias, os raios, os trovões, tudo isso tem eletricidade. Pensando bem, é verdade. Até mesmo os nossos nervos são como fios por onde a eletricidade passa. Os átomos que nos compõem são unidos por forças elétricas. Ah, entendi o que vocês estão falando. É que quando se pensa em eletricidade, a gente associa logo a fios, tomadas, essas coisas. Pois é, Paulão. Nós mesmos somos pura energia elétrica. Só que às vezes a gente esquece disso. Ei, a luz voltou! Que bom! Vamos colocar o DVD então. Isso, coloca aí. A física e a eletricidade. Desde o mundo antigo, fenômenos ligados à eletricidade e ao magnetismo já eram conhecidos. Inglaterra. Sir William Gilbert, médico da Rainha Elizabeth I, após estudar e imaginar que as forças que mantinham os planetas girando em torno do Sol tinham natureza magnética, realizou inúmeros experimentos e constatou que o planeta pode ser considerado como um gigantesco ímã, cujos polos magnéticos estão próximos dos polos norte e sul geográficos. Alemanha. Imaginando que a atração gravitacional tivesse uma causa elétrica, Otto von Guericke constatou experimentalmente que o atrito pode provocar a atração de um corpo neutro e que o toque de um corpo carregado com outro neutro provocava a repulsão entre ambos. Deve-se a ele a construção da primeira máquina eletrostática. França, século XVIII. O físico Charles-François Diffie descobrem que existem dois tipos diferentes de eletricidade ou fluidos elétricos. Ele os chamou de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, pois elas surgiam quando substâncias como o vidro ou as resinas eram atritadas. Diffie também observou que fluidos elétricos semelhantes se repeliam, enquanto que os diferentes se atraíam. Posteriormente, Benjamin Franklin chamou de positivas e negativas tais eletricidades ou cargas envolvidas. Ainda no século XVIII, dois importantes dispositivos elétricos foram inventados: o eletroscópio de folhas e a garrafa de Leyden. O eletroscópio é um instrumento que indica se um corpo próximo está eletrizado.
É formado por um corpo condutor ligado a finas folhas metálicas de ouro por meio de uma haste metálica. Quando um corpo eletrizado se aproxima da parte metálica superior, cargas do mesmo sinal serão induzidas nas folhas, provocando a repulsão das mesmas. Quando ele se afasta, as folhas voltam à posição original. A garrafa de Leyden era um artefato de vidro que visava acumular grandes quantidades de carga para uso posterior. Finas folhas metálicas revestiam as superfícies interna e externa da garrafa, funcionando como as placas de um capacitor primitivo separadas por vidro. As cargas produzidas por atrito eram depositadas na parte interna do equipamento, induzindo cargas opostas na folha externa. Por volta de 1750, na mesma época de Leyden, em Londres, alguns biólogos estudavam enguias elétricas trazidas da América do Sul. Elas produziam fortes descargas elétricas, semelhantes àquelas produzidas pelas garrafas de Leyden. Existiria uma eletricidade animal? Em seus experimentos, Galvani percebera que as pernas das rãs se moviam como se estivessem vivas. Sempre os nervos expostos eram tocados por instrumentos feitos com metais diferentes, como o ferro e o cobre. Galvani estava certo de que, realmente, existia a eletricidade animal. Que demais! Bizarro! Peraí, Julia, que essa parte é interessante. Foi Alessandro Volta, físico italiano e amigo de Galvani, que mostrou que a contração era um fenômeno diretamente relacionado aos metais envolvidos e não à energia vital da rã. Baseado nisso, Volta construiu em 1800 um dispositivo formado por uma série de discos de cobre e zinco alternados, entre os quais colocou um tecido embebido em solução salina. Este dispositivo ficou conhecido como a pilha de Volta e possibilitava a geração de eletricidade de uma forma diferente, sem atrito. Algumas décadas mais tarde, Leclanché desenvolveu a pilha seca, inspirado na pilha de Volta. Gente, essa pilha é como se fosse uma avó das pilhas atuais, entende? A eletricidade começou a se tornar compreensível quando se descobriu que todos os fenômenos elétricos estão relacionados a uma propriedade fundamental da matéria chamada carga elétrica. Elas podem ser de dois tipos e foi Benjamin Franklin quem as batizou de positivas e negativas. A matéria é feita de uma mistura de partículas positivas, os prótons, e negativas, os elétrons, que, junto aos nêutrons, as partículas neutras, basicamente constituem os átomos. Prótons e nêutrons ocupam o núcleo do átomo, enquanto os elétrons giram na eletrosfera. Cargas de mesmo sinal se repelem, com uma força que aumenta à medida que elas se aproximam. Já as cargas de sinais contrários se atraem. Quanto mais próximas estiverem, mais intensa será a atração. Esse princípio tão simples é a base de toda a química e da própria vida. Os átomos, em seu estado fundamental, são eletricamente neutros, pois possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Se o número de elétrons for diferente do de prótons, o átomo será chamado de íon. Íons positivos são cátions. Negativos são ânions. Um corpo eletrizado é aquele que possui um número desigual de elétrons e prótons. Os elétrons são partículas levíssimas, de grande mobilidade, que podem ser retiradas dos átomos por atrito ou reação química, por exemplo. Os prótons, por sua vez, estão encerrados na diminuta e poderosa prisão do núcleo atômico, de onde quase nunca podem sair. É por isso que a eletrização sempre envolve a troca de elétrons, nunca a de prótons. Um corpo carregado positivamente não significa que ganhou prótons, e sim que apresenta uma falta de elétrons. Façamos agora uma experiência simples de eletrização. Precisaremos de um pedacinho de papel alumínio, um pedaço de papel higiênico ou papel toalha e um canudo de refresco.
Galera, presta atenção nisso. Eu já fiz essa experiência uma vez. Com um pedaço de papel alumínio, faça uma bolinha e pendure-a num suporte por meio de um fio isolante. Use o papel higiênico para atritar vigorosamente o canudinho. Aproxime da bolinha a parte atritada do canudo. O que acha que deverá ocorrer? Ela será atraída por ele. Agora encoste o canudinho na bolinha. O que deverá ocorrer? Ela será repelida por ele. Mas por que será que tudo isso ocorre? Bem, no primeiro caso, os corpos deveriam possuir cargas com sinais contrários, pois houve atração. Mas depois do contato, devem ter ficado com cargas de mesmo sinal, pois se repeliram. Isto ocorre porque, durante o atrito, alguns elétrons passam do papel para o tubo. O papel fica positivamente carregado porque perde elétrons, enquanto que o tubo se torna negativo em razão dos elétrons recebidos. Esta é a eletrização por atrito. Se a carga do papel for mais que, a do canudo será menos que. A aproximação da carga menos que do canudo provocará uma separação e rearranjo de cargas na bolinha, que era inicialmente neutra. Uma carga mais que se acumulará na face da bolinha mais próxima do canudo, enquanto que uma carga menos que surgirá na face oposta. Graças ao seu reduzido peso e à atração elétrica existente, a bolinha se moverá até que a resultante das forças sobre ela seja nula. Note que a carga total da bolinha continua sendo igual a zero, pois ela está isolada e é eletricamente neutra. As cargas induzidas em sua superfície resultam da proximidade do canudo carregado. Este processo é conhecido como eletrização por indução. O terceiro mecanismo de eletrização ocorre por contato. De fato, quando o canudo isolante toca a bolinha, algumas das suas cargas negativas conseguem neutralizar igual quantidade de cargas positivas presentes na bolinha. Note que o sistema passará a ter excesso de cargas negativas. Se o processo envolvesse dois corpos condutores, a troca de elétrons continuaria até que o equilíbrio fosse atingido. Isto é semelhante à água passando de um tanque cheio para outro vazio. Apenas quando o nível do líquido for o mesmo nos dois recipientes, o fluxo cessará. A água só se movimentará enquanto os níveis forem diferentes. Da mesma forma, as cargas só passarão de um corpo para o outro enquanto houver desnível elétrico, também chamado de diferença de potencial, ou DDP. Viram como a eletricidade é fascinante?